Kardecismo na Bíblia? Muita gente no Brasil segue o espiritismo kardecista, que prega, entre outras coisas, reencarnação e comunicação direta com as almas dos mortos. Sua fonte doutrinária são os livros de um autor francês que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, daí o nome kardecismo, e que viveu entre 1804 e 1869. Alguns adeptos do kardecismo vão além e chegam mesmo a professar que os ensinos espíritas são encontrados nos evangelhos que católicos e evangélicos leem, ou que Jesus foi precursor do espiritismo. Chegam mesmo a citar passagens que, entendem, serviriam como prova bíblica disso. Vamos fazer uma série de vídeos para explicar por que essas alegadas provas bíblicas não são consideradas nem pela doutrina da Igreja Católica e nem pelas diversas denominações evangélicas como orientações para seguirmos o kardecismo. Hoje, para começar, vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8, que narra episódio conhecido como a Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Essa mesma história é encontrada também no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 8, e no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, com ligeiras variações, como é de se esperar quando pessoas diferentes contam a mesma história, mas sem antes terem ajustado um enredo padrão entre elas. Alguns espíritas enfatizam que Jesus estava conversando com Moisés, que já era morto nessa época, de modo que a comunicação com os mortos seria legítima. Por que a doutrina da Igreja Católica e das diversas denominações evangélicas não chegam à mesma conclusão? Primeiro, porque esse evento foi retratado como excepcionalidade, não como regra. Se houvesse aí algum ensino ou diretriz de que se tratava de algo a ser repetido, deveríamos ver algo confirmador em Atos dos Apóstolos, que é o livro que narra o começo e desenvolvimento da Igreja. Nele se contam também, paralelamente, as histórias particulares de alguns seguidores importantes de Jesus que foram mortos por causa da fé, como Estevão e Tiago. Mas em momento algum se fala de mensagem psicografada por eles, ou a alma deles aparecendo em sessão mediúnica para deixar algum ensino, nada do tipo. O mesmo silêncio acerca de um tal costume, o que acaba desmentindo esse suposto ensino de Jesus para se buscar contato mediúnico com as almas dos mortos, esse mesmo silêncio vemos nas epístolas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, ou seja, no Novo Testamento inteiro. Já daí, temos indício de que contato mediúnico não era atividade da Igreja cristã, tampouco era a doutrina ensinada pelos primeiros professores e guias da Igreja. Segundo, e isso se emenda e até explica a falta de textos incentivando ou apoiando o contato mediúnico no Novo Testamento. Vemos que quando Pedro tenta se aproximar da conversa,
Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas relatam que uma nuvem encobriu Pedro, Tiago e João. Dela se ouvindo uma voz que dizia: "Esse é meu filho amado, ouçam a ele." Daí desaparecendo Moisés e Elias. O recado foi muito bem dado e muito bem entendido. Ao longo do Novo Testamento inteiro e da Bíblia inteira, aprendemos que o único Espírito que devemos buscar é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade que nos une ao Pai e ao Filho, nenhum outro. Tanto que a lei de Moisés considerava crime a necromancia, ou seja, a busca de contato com as almas dos mortos. Vemos isso em Levítico, capítulo 19, versículo 31, Levítico, capítulo 20, versículo 6, Levítico, capítulo 20, versículo 27, Deuteronômio, capítulo 2, versículos 10 e 11. Terceiro, nada na Transfiguração lembra uma sessão espírita kardecista. Tanto não houve incorporação dos espíritos de Moisés e Elias em algum médium, eles é que apareceram visíveis a todos, quanto ninguém solicitou esse tipo de comunicação, tendo ocorrido de forma inesperada, imprevista. Resumindo, foi evento preparado por Deus, não solicitado pelos homens. Quarto, e isso explica porque apenas Jesus e mais ninguém pôde entrar em conversação com Moisés e Elias. Devemos lembrar que, apesar de ter se esvaziado de sua divindade e assumido forma de servo humano, Jesus ainda era a segunda pessoa da Trindade e estava investido de forte autoridade sobrenatural, a ponto de perdoar pecados, curar enfermos e ressuscitar mortos, chamando-os de volta à vida, como se estivessem apenas dormindo diante dele. Nesse contexto, se Deus providenciou a aproximação de Moisés e Elias naquele momento da transfiguração, ficou subentendido que estava permitido a Jesus, e apenas a Jesus, entrar numa conexão sobrenatural, que, para ele e apenas ele, era a coisa natural. É por essas e outras, e não por má vontade ou má compreensão da Bíblia, que o magistério da Igreja Católica e das diferentes denominações evangélicas não consideram o texto da Transfiguração como incentivo de Jesus a consultas mediúnicas. No próximo vídeo, se Deus quiser, continuaremos com essa passagem da Transfiguração, agora na parte em que se alega que João Batista seria a reencarnação do profeta Elias. Que Deus te abençoe.